13 coisas que a moça cristã deve observar no rapaz antes de dizer o sim para ele. O sim aqui é casar, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, observe o passado desse rapaz. Como é o passado dele? E você precisa entender uma coisa: se o passado dele realmente ficou no passado ou se ele continua tendo as mesmas atitudes que ele tinha no passado. Então não é passado, né, gente? É o que ele continua fazendo. Se ele fez algo no passado que não te agrada, que você não consegue perdoar o que ele fez, é complicado. Então libere o rapaz. Agora, se você consegue perdoar, consegue lidar com essa situação, com o que ele foi, né, ou com o que ele fez no passado, então perdoe, mas perdoe de verdade. E não fique relembrando essas coisas ou jogando na cara dele essas coisas que aconteceram no passado dele. Outra coisa relacionada ao passado também é sobre o seu próprio passado, tá? Se você tem algo que ele também precisa te perdoar, então conte para ele e vê se ele vai te perdoar, se ele aceita lidar da mesma forma como você tem que saber lidar e tem que saber perdoar o passado dele, ele também tem que saber lidar e perdoar o seu passado. Mas também você mesma precisa se perdoar, você mesma precisa deixar o seu passado para trás. E como eu falei no caso de observar, né, com relação a ele, você também precisa observar a si mesma se o que você está chamando de passado realmente ficou no passado ou se é algo que continua presente na sua vida. Segunda coisa é o comportamento. Um rapaz que teme a Deus, um homem que teme a Deus, ele age como tal. Então observe como ele se comporta, como ele age diante das pessoas. E também, claro, como ele se comporta com você. Observe o modo dele se portar, a educação, a gentileza, né? Observe como ele te coloca, né, diante dos amigos dele, né, diante da família dele, se ele te faz passar vergonha ou não, se ele é romântico ou não. Então você tem que saber isso, perceber isso antes e entender como ele é, para ver se realmente é isso que você quer e se você aceita ele como ele é. Muitas moças acham que vão mudar o rapaz depois de ter se casado com ele. Isso não acontece, gente. Então observe como ele é, aquilo é o que ele é. Então observe como ele é e vê se você aceita ele do jeito que ele é, porque você não vai mudar ele. Terceira coisa, o compromisso dele com Deus. Você precisa diferenciar se ele realmente é alguém que ama Jesus, que serve a Deus, ou se ele é apenas um frequentador de igreja. Infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão simplesmente para estar assim, se escondendo, né, atrás de igreja e fazendo várias coisas erradas, infelizmente. E muitas vezes essas pessoas conseguem enganar muito bem e acabar se envolvendo, né, amorosamente com moças e levando essas moças, né, para o caminho errado. Então, vigia nisso, observe se ele realmente tem uma vida com Deus ou se ele não é só aquele cara que está ali ciscando, frequentador de igreja para poder arrumar a menina. Vigia. Além do mais, se ele não tem um relacionamento sério, né, íntimo, um compromisso com Deus, como ele poderá, depois de casado, né, ele como seu marido, ser o sacerdote do seu lar, ser o líder espiritual da sua casa, se ele não tem esse compromisso quando ainda é solteiro? Ele não vai mudar depois de casar. Então, vigia aí. Quarta coisa é o tratamento com os de casa, os familiares, tá? Como é que ele trata a mãe, o pai, a irmã, o irmão? Como é que ele trata as pessoas que convivem com ele, né, mais intimamente? Como é que ele trata essas pessoas? É diferente da maneira como ele te trata, né? Talvez com você ele é o romântico, o carinhoso, né, o cordial, o gentil, e você vê ele tratando, né, a irmã dele ou a mãe dele, né, desrespeitando, enfim. Então, vigia nisso aí, porque quando você depois for a pessoa de casa, é assim que ele vai te tratar. Quinta coisa, propósitos compatíveis.
Se você nem sonha, nem imagina você lá na África fazendo um trabalho missionário, e esse é o sonho dele, é algo que ele tem um chamado para fazer, então não vai dar certo isso. Se ele entendeu que esse é o propósito de Deus na vida dele, como é que ele vai cumprir o propósito de Deus na vida dele se a mulher com quem ele planeja se casar não está disposta a ir com ele nesse propósito? Então conversem sobre isso, né, sobre o propósito que vocês entendem que Deus tem na vida de vocês, né, sobre o propósito de vida de vocês, sobre o que vocês querem da vida. Agora nós estamos falando de futuro. No primeiro tópico nós falamos de passado. O propósito aqui tem a ver com o futuro, né? O que vocês querem, né, daqui para frente, vocês dois juntos. Como que vai ser? Os sonhos, as realizações, né, a carreira profissional, o que vocês querem, né? E se isso é compatível. Se for compatível, se der para conciliar, beleza, siga em frente. Sexta coisa, observe como ele te vê. É comum que os homens, né, o que chama a atenção nas mulheres a princípio é a aparência. Se esse foi o seu caso e ele se encantou por você a princípio pela aparência, não tem problema, mas no decorrer do relacionamento ele precisa enxergar mais do que só a sua aparência, ele precisa enxergar você, ele precisa enxergar a sua essência. E aí você precisa observar isso, se ele está com você apenas por causa da sua aparência, porque você de alguma forma agrada a ele, né, fisicamente, ou se ele realmente, né, ele se interessou por você, às vezes pela aparência, e ele no decorrer do relacionamento ele viu que realmente você é a pessoa para ele. Então você precisa observar se ele te vê como essa amiga, como essa mulher que é uma mulher para casar, e não uma mulher só para um casinho temporário, ou só para satisfazer a carência dele. Sétima coisa, julgo desigual. E aqui não apenas o fato de ser um casal, né, que seja cristão e não cristão, né, um seja cristão, o outro não cristão, mas às vezes os dois são cristãos, mas o entendimento é muito diferente. Então isso também é um julgo desigual, tá? Observe isso antes, durante o seu relacionamento, antes de você casar. Oitava coisa importantíssima, tá, gente? Pode parecer uma coisa banal, às vezes as pessoas querem deixar isso de lado ou não dar tanta importância a isso. Não que seja a coisa mais importante, mas é sim algo importante, que é a aparência física, tá? Você precisa ter alguma atração física por esse rapaz. Se você não tem nenhuma atração, você nem deveria estar com ele. Se não te atrai em nada, ele não serve para ser a pessoa com quem você deve se casar. Claro que existem casos que a gente até se atrai assim um pouco, é pouca coisa, não é tanto, a gente não tá tão interessada, mas alguma coisa chama atenção. De algum modo a gente não acha também aquela coisa assim, nossa, Deus me livre, esse daí de jeito nenhum. Então, se tem de alguma forma, né, alguma coisa atrativa, né, se você mais ou menos ali gostou mais ou menos assim da aparência, às vezes, tá, gente? Você começa um relacionamento e aí você acaba conhecendo a pessoa e por conhecer a pessoa melhor, você acaba conseguindo enxergar mais qualidades e ela acaba ficando uma pessoa mais atrativa para você, inclusive fisicamente, porque você conhece ela. Então isso também pode acontecer, né? Quando é o caso da conquista, né? A mulher não tá muito interessada assim, mas o rapaz acaba conquistando ela. Nona coisa é finanças. Vocês precisam saber um do outro, né? O que o outro pensa sobre finanças, né? Se esse rapaz é um rapaz com um perfil mais conservador, mais mão fechada, não gosta muito de se arriscar, ele prefere mais o concurso público, que é mais seguro, ou se ele é aquele perfil empreendedor, que arrisca tudo, que já ganhou e já perdeu algumas vezes, ou que ele teria coragem de fazer isso se ele tivesse mais grana. Então você precisa conhecer esse lado dele financeiro, né? Esse lado, como ele entende as finanças, né? Como que ele organiza as finanças dele, se ele é um cara que deve todo mundo, ou se ele é um cara generoso demais, gasta tudo que ele ganha, né, porque quer ajudar todo mundo, ou então gasta tudo que ganha, né, não guarda nada para depois, né, o que ele pensa sobre carreira, né, sobre a mulher trabalhar, né, ele quer uma esposa que fique em casa, ele tem algum problema se você trabalhar fora, se você tiver carreira, ele tem algum problema se você ganhar mais do que ele, então esse tipo de coisa precisa ficar esclarecido antes do casamento para depois não ter nenhum problema.
E outra coisa aqui nesse ponto de finanças é se no caso ele estiver desempregado. Você precisa perceber ali se ele está desempregado porque realmente as coisas estão difíceis, ele não está conseguindo um emprego, ou se ele já tem um histórico assim de preguiça, tá? Pior coisa, você acabar se casando com um cara preguiçoso, né? A Bíblia fala que o homem é o provedor, não que a mulher não possa trabalhar. Mas o homem tem que ter isso, né? De querer ser o provedor, né? De correr atrás para prover para sua família. E se ele não tem essa preocupação, né? Se ele na verdade é um preguiçoso e fica enrolando, falando que as coisas estão difíceis e não faz nada, né? E os bicos, ele não faz nem um bico, ele não tenta fazer nada. Então assim, cuidado, porque ele pode simplesmente ser um cara bom de lábia que na verdade é um preguiçoso e vai acabar sendo sustentado por você depois que casar. Então, vigia. E só mais uma coisinha sobre esse assunto de finanças, né? Sobre que tipo de trabalho, que tipo de atividade ele exerce e se isso te incomoda, ou se é a sua atividade, né? Se isso incomoda ele. Por exemplo, há trabalhos que são, né, noturnos, né? Precisa trabalhar à noite, trabalho de escala, ou tem trabalhos que é, por exemplo, né, trabalhar embarcado, fica 28 dias fora. Tem trabalho, por exemplo, né, um médico, uma enfermeira, né, trabalha rodando à noite, com plantões, às vezes tem pouco tempo ali para se relacionar com você, você está disposta a isso, tudo bem para você? Né, às vezes você não tem o seu marido ali na sua cama para dormir com você, não vai ser toda noite que ele vai estar ali com você, então se isso não é um problema para você, então, né, ou se não é um problema para ele, né, se no caso você for essa pessoa, uma enfermeira, uma médica, enfim, então vocês precisam conversar sobre isso antes. 10ª coisa, filhos. Vocês precisam ter também um alinhamento aí sobre se vocês querem ter filhos ou não querem, né? Se você é uma pessoa pró-vida, né, que não vai evitar filhos, se você é uma pessoa que quer adotar, se você é uma pessoa que quer ter filhos, né, biológicos e também adotar. Às vezes o rapaz tem o sonho de ser pai e a mulher não quer ter filhos, né? Então isso precisa ser conversado antes. Ou a mulher sonha em ser mãe e o rapaz às vezes já tem, né, um filho, ou mesmo que não tenha, não queira ser pai. Então isso precisa ficar conversado antes, né, para não ter essa frustração depois, né, nessa decisão tão importante que é, né, ter filhos. Então vocês precisam conversar sobre isso para saber se está encaixado ali, se dá para seguir a vida a dois juntos aí nesse próximo passo que é o casamento. 11ª coisa, você precisa observar também a inteligência emocional dele, né? Se você está num relacionamento que toda vez que vocês entram numa discussão, você consegue ganhar dele, você consegue colocar ele no bolso, ele sempre perde para você em argumentação, então esse é um cara com a inteligência emocional que está abaixo da sua, isso não é legal, tá? Como o homem é o cabeça da mulher, então é interessante que você se preocupe que esse homem com quem você vai se casar seja alguém com uma inteligência emocional maior do que a sua. Isso vai te fazer se sentir segura, né? Quando você conversa com ele, ele consegue argumentar de modo que você admire ele, né? De modo que você veja assim, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Então isso gera uma segurança, uma confiança na mulher, né? Se é você que sempre ganha as discussões, se é você que sempre toma a frente, provavelmente esse homem não será um bom líder, né, da sua casa, um bom líder na sua família. Mas ele é o cabeça, então como é que vai ser, né? Complica. 12ª coisa, a aprovação das autoridades, né? Os seus pais, os seus pastores. Quando há já uma aprovação, né, deles, espontânea, quando já é algo que, né, eles olham assim com bons olhos, isso é um bom sinal. Não significa que se algum deles não gostar, seja assim, né, o caso de você terminar o relacionamento, porque mesmo as pessoas que são autoridades sobre nós também podem errar. Porém, quando um pai, uma mãe ou os pastores não aprovam esse relacionamento, ligue a luzinha vermelha, tá? Vai orar, buscar o Senhor para ver se o Senhor vai confirmar mesmo esse relacionamento, porque pode ser que realmente tem um problema aí e não vai ser legal. E por fim, a 13ª coisa que eu não poderia deixar de colocar nessa listinha básica aqui de 13 coisas, né, para você observar no rapaz antes de dizer o sim para ele, é o amor, né? Precisa existir amor, o amor recíproco, o amor que não é só aquela paixão não, tá? É o amor como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele estava disposto a morrer, tanto que morreu por ela.
Então é muito sério isso, tá? Então essas foram as 13 coisinhas aí para você observar antes de dizer o sim pro rapaz, se você já está num relacionamento ou quando você, né, tiver um relacionamento. Lembrando que você é livre para fazer a sua escolha. Então faça a sua escolha. Não vai muito no que as pessoas, né, querem, né, esperam de você ou querem fazer, né, descer goela abaixo, ou porque te acham, né, ah, você tá ficando velha, ah, mas o fulano é gente boa. Então cuidado com isso, cuidado com o que as pessoas ao seu redor estão esperando de você, né, ou estão querendo que você faça, porque a escolha é sua e você não vai poder depois dizer, ah, mas fulano me disse, mas ciclano me disse e agora quer separar. Não, casamento é pra sempre, gente. Então pensa bem e faça você a sua escolha. Decida aí se é esse rapaz mesmo que você quer dizer sim e faça a sua escolha, beleza?